busca por respostas de mistério. Ao longo da história, existiram muitos ditadores cruéis e terríveis. Mas poucos foram tão insanos como Muammar Gaddafi. Este cachorro louco do Oriente Médio tem como objetivo uma revolução mundial. Ele é um louco, sabe? Ele é pirado. Mas por mais de 40 anos, o governante líbio aterrorizou, torturou e atormentou o mundo, cometendo um ato horrendo após o outro. Ele era mau de verdade. E psicótico. Ao ponto do governo americano considerá-lo o homem mais perigoso do mundo. Esta é a história do ditador que governou por mais tempo no Oriente Médio. De suas origens como um jovem idealista e revolucionário, às suas ações insanas em seu país e no exterior. E de como seu delírio de grandeza acabou levando à sua queda. Outubro de 2011. Uma onda de levantes revolucionários está varrendo o Oriente Médio no que está sendo chamado de Primavera Árabe. Na Líbia, um ditador de 69 anos, o coronel Muammar Gaddafi, foge para se salvar. 2 meses antes, rebeldes apoiados pela OTAN o forçaram a abandonar sua capital, Trípoli. Gaddafi foge para Sirte porque ele nasceu lá e acha que ele vai ser protegido pelos clãs e tribos leais. E pouco a pouco esses rebeldes estavam vencendo. E estavam vencendo usando picapes e armas de mão. Após capturarem a última fortaleza de Gaddafi, os rebeldes se aproximam de seu alvo principal, o próprio ditador. Tem jatos franceses sobrevoando a região. É um cenário muito caótico. De repente, o comboio do coronel é atingido por um ataque aéreo da OTAN, forçando o antes todo-poderoso tirano a se refugiar em um cano de esgoto. Mas como chegamos a essa situação? Em 1969, a Líbia é um país cheio de dinheiro do petróleo. Nos últimos 10 anos, ela se transformou de um dos países mais pobres do mundo em um dos mais ricos. Mas nem todos estão aproveitando essa bonança. A maioria dos líbios viviam no campo, em condições muito miseráveis, basicamente de subsistência. Seu governante, o rei pró-ocidental Idris I, é extremamente corrupto. O rei Idris gastou boa parte dos lucros do petróleo com ele, seus aliados e sua família, e muito pouco com o povo da Líbia. O setor mais miserável da sociedade líbia são os beduínos. Os beduínos são tribos nômades que estão sempre tentando sobreviver. Um beduíno, um oficial do exército, está determinado a acabar com a miséria do povo de seu país, libertando-o das influências imperialistas ocidentais. Gaddafi, em 1969, já era um oficial com apenas 27 anos de idade. Era um homem jovem e idealista que queria transformar a Líbia. Desde seus tempos de colégio, ele já estava recrutando amigos que ele queria trazer para um governo revolucionário em algum momento futuro. Então ele planejou desde muito antes com seus aliados de se infiltrar no exército como meio para dar o golpe. Após mais de 10 anos de planejamento, Gaddafi está pronto para fazer a sua jogada. Com o rei Idris fora do país, recebendo tratamentos médicos na Turquia, a missão que ele chama de Operação Jerusalém vai começar. Ele avança até o quartel de Berka, em Benghazi,
a segunda maior cidade da Líbia. Em matéria de golpes, ele merecia nota 10. Ele agiu com perfeição. Os generais e os oficiais se entregaram a ele sem resistir. Nenhuma gota de sangue foi derramada, nenhum tiro foi disparado. Provavelmente foi um dos golpes mais pacíficos da história. Vitorioso, às 6 da manhã, Muammar Gaddafi chega até a rádio de Benghazi. Pela primeira vez, ele fala ao povo líbio. A partir de agora, a Líbia será livre, sob o nome de República Árabe da Líbia. Irmãos livres em uma sociedade na qual, com a graça de Deus, hastearemos as bandeiras da irmandade e da igualdade. A população tomou as ruas eufórica, celebrando por terem esse novo governo de um homem do povo. A euforia tomou conta de toda a Líbia. Junto de seus aliados, ele proclama a criação de um Conselho do Comando Revolucionário. Gaddafi é o seu presidente, o que torna o jovem de 27 anos o homem mais poderoso da Líbia. Para o povo líbio, o novo líder parece trazer mudanças positivas. Ele é progressista e diz querer modernizar o país com sua revolução socialista Al-Fatah. Novas políticas radicais ditam que as riquezas do petróleo do país sejam usadas para ajudar aos pobres. Ele construiu estradas, escolas, aumentou a expectativa de vida do povo. Gaddafi construiu complexos habitacionais, apartamentos populares. E ele fazia questão de dizer para as pessoas, estas são as suas casas. A qualidade de vida na Líbia, por um período, chegou a ser mais alta do que em alguns países, como o Brasil ou a Rússia soviética. Isso é parte do plano do jovem coronel Gaddafi de se tornar um grande líder árabe. Assim como seu herói de infância, o carismático presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Gaddafi vê Nasser como uma figura paterna ideológica. Abdel Nasser era o grande herói de Gaddafi. Abdel Nasser foi o primeiro revolucionário do pan-arabismo. E Gaddafi começou a ouvi-lo no rádio quando ainda estava no ensino médio. E Gaddafi imediatamente se identificou com Nasser, ao ponto de que Nasser se tornou seu ídolo, literalmente. Ele memorizou todos os seus discursos. Ele era conhecido na escola por ficar recitando os discursos de Nasser palavra por palavra. Ele era obcecado por aquele homem. Ele enfatizava a liberdade, o socialismo e a unidade, que são exatamente os mesmos temas que Nasser tinha defendido no começo da Revolução Egípcia. E, por liberdade, ele queria dizer independência dentro da Líbia, das potências estrangeiras e da dominação estrangeira, exemplificada em particular pelas bases na Líbia do Reino Unido e dos Estados Unidos. Para fora da Líbia, ele queria dizer liberdade para se associar com o mundo árabe, de uma perspectiva do nacionalismo árabe. A unidade também era um tema dominante e a unidade ia no sentido de formar não só acordos verbais e informais com as nações árabes, mas de pôr em prática a árabe, como Nasser vinha defendendo. O terceiro tema que ele propunha era o socialismo. E com o socialismo ele queria dizer pegar as riquezas da Líbia e distribuí-las de um jeito mais justo entre o povo da Líbia. E isso é diferente do comunismo, que ele não defendia, porque o via como um sistema ateu. E ele era muito muçulmano, um muçulmano devoto, e ele fez do islamismo uma parte da sua revolução. Com seu sucesso em expulsar as influências ocidentais no Egito, suas reformas profundas e políticas modernizadoras, Nasser é amplamente visto como líder do mundo árabe. Quando Nasser morre subitamente de um infarto em 1970, Gaddafi se aproveita da oportunidade para se transformar de discípulo em mestre. Sua grande bandeira é a causa palestina contra Israel. Gaddafi desprezava Israel desde a época de seu surgimento. Ele considerava que Israel tinha roubado terras muçulmanas. Para ele,
Israel é o grande símbolo da tirania da América e do Ocidente no Oriente Médio. Ele via Israel como um tipo de projeto neocolonial que estava sendo imposto no mundo árabe. Era uma coisa que feria a dignidade dos árabes e criava uma cunha no coração do Oriente Médio. Agora, ele é o líder da Líbia. O que ele precisa é demonstrar para todos os árabes que ele também pode ser o líder deles. Este é o plantão de notícias da ITN, direto da Vila Olímpica de Munique, onde hoje pela manhã guerrilheiros palestinos armados atacaram os dormitórios da equipe olímpica de Israel. Eles balearam 2 israelenses e estão fazendo 20 atletas e 6 treinadores de reféns. Em setembro de 1972, o mundo fica chocado com um surpreendente ataque nas Olimpíadas de Munique do grupo palestino Setembro Negro. Mas o que poucos sabem é que o Setembro Negro é financiado por Gaddafi. Gaddafi considerava aquilo uma operação perfeitamente aceitável, segundo sua visão de mundo. E apesar das coisas sanguinárias e violentas que esses terroristas fizeram, ele os considerava heróis. Os guerrilheiros acabam de anunciar que eles exigem um avião para retirá-los da Alemanha assim que suas exigências sejam cumpridas. No conflito final, todos os reféns israelitas são mortos, além de 5 terroristas. Gaddafi manda enviar os corpos dos terroristas para a Líbia. Quando os palestinos mortos chegaram na Líbia, acho que a palavra seria bizarro. Os corpos dos terroristas foram carregados desde o aeroporto e é claro que Gaddafi transmitiu isso pela TV. Macabro e mórbido para qualquer pessoa normal, mas para o Gaddafi, não. Quando os 3 terroristas sobreviventes são soltos, eles também são levados até a Líbia. Lá, o líder da Líbia os trata como astros do rock. Ele sabia que a Líbia se tornaria o palco de um drama internacional e que ele era o diretor e o produtor de tudo isso. O Gaddafi estava dizendo para todo o mundo: olhem para mim, vejam como sou poderoso e como sou grande. Vejam o que eu fiz, eu sou Muammar Gaddafi, eu sou a Líbia. O problema é que nem mesmo o mundo árabe prestou atenção. Então Gaddafi se dá conta. Se ele quer ser notado, ele tem que projetar seu poder para além da região. Gaddafi sentia que ele era muito mais do que um pequeno ditador de um país com só 6 milhões de pessoas. Com uma população tão pequena, nem mesmo muito equipamento militar pode ajudar esse revolucionário de ambições internacionais a alcançar seus objetivos. Mas ele conta com uma arma muito poderosa: dinheiro, muito dinheiro. Isso leva Gaddafi a apoiar e financiar o mais importante lutador da liberdade de seu tempo, Nelson Mandela. Alguns líderes no Ocidente, principalmente no Reino Unido, viam Nelson Mandela como, no máximo, um baderneiro e, no pior dos casos, um terrorista. Mas não Gaddafi. Ele não só apoiou o Congresso Nacional Africano, mas em quase todo o tempo foi o único apoiador. Ele ficou amigo de Mandela quando ele estava por baixo. O apoiou contra a grande África Sul imperialista. Os dois se tornaram muito próximos, foram fotografados juntos várias vezes e na cabeça do Gaddafi, ele estava apoiando esse novato porque ele se via no Mandela. Nelson Mandela chamava Gaddafi de o líder irmão. E como reconhecimento por seu apoio público e financeiro, um dos netos de Mandela se chama Gaddafi. Gaddafi apoiou uma quantidade bizarra de organizações insurgentes, terroristas e comunistas. Simplesmente bizarra. Ele via todas essas organizações como o lado mais fraco na luta contra os tirânicos governos imperialistas. E Gaddafi se torna um dos maiores patrocinadores do terrorismo internacional do mundo. Alguns afirmam que todas as bombas do IRA usadas contra o Reino Unido continham um explosivo plástico conhecido como Semtex, que era fornecido pela Líbia. Ele tinha ligações com as Farc na Colômbia, Abu Sayyaf nas Filipinas do Sul, com o grupo de Abu Nidal. Ele apoiou o movimento dos Panteras Negras, o ETA, a Fração Vermelha na Alemanha e organizações semelhantes na Itália. O terrorismo para Gaddafi não é só uma arma política. Ele se transforma em algo muito pessoal. Ele sentia um prazer perverso com o terrorismo.
Como Gaddafi era um beduíno, uma das bases de sua personalidade era a ideia do oprimido chegando ao poder para o povo. Ele era um homem muito, muito egoísta. Ele tinha até mais ego do que ambição. O apoio do coronel ao terrorismo leva à morte de milhares de inocentes, mas alcança o seu objetivo e faz com que ele seja notado. Ele era o terrorista de Estado inimigo número 1, ao ponto das agências de inteligência da América o considerarem o homem mais perigoso do mundo. 6 anos após assumir o poder, o amplo apoio do ditador líbio a vários grupos terroristas começa a provocar dissensões internas. Isso era impopular entre muitos membros do Conselho do Comando Revolucionário. Eles achavam que o dinheiro era para o desenvolvimento do país. Em resposta aos seus críticos, em 1977 ele dissolve o Conselho do Comando Revolucionário e declara ao povo ter descoberto um novo sistema político, uma alternativa ao capitalismo e ao comunismo. Ele o batiza de Terceira Teoria Internacional, que ofereceria uma solução revolucionária para os problemas de todo o Terceiro Mundo. Essa é a sua tentativa de ser levado a sério como um estadista filósofo. Ele expõe essas ideias em seu Livro Verde. Ele achava que o Livro Verde era uma obra-prima e que todos deviam estudá-lo, que nem o Mein Kampf do Hitler ou o livro do Mao Tse-tung ou a Constituição Americana. Na verdade, o manifesto supostamente visionário de Gaddafi é uma mistura incoerente de declarações geralmente contraditórias. O livro de Gaddafi era bobagem. Uma das ideias ali era que ele queria que todo mundo criasse galinhas. E ele fez todo mundo no país criar galinhas. Deu galinhas e gaiolas para colocá-las, inclusive para quem vivia em apartamentos. As pessoas comiam as galinhas e usavam as gaiolas para guardar jornais. Era loucura. Mesmo parecendo uma piada, o Livro Verde ocultava um propósito muito mais sombrio. Ele é a sua ferramenta de doutrinação. As crianças nas escolas eram forçadas a lê-lo. Era uma coisa que fazia parte da educação cotidiana, ler aquele livro e olhar para as fotos dele. Parte de sua ideologia é que não há necessidade de partidos políticos, governos ou mesmo de leis. Ao invés disso, os líbios teriam uma democracia direta através dos novos congressos populares de base. Esse conceito de democracia era uma farsa completa. E, na verdade, a Líbia era uma ditadura plena e sob o controle de Gaddafi. Gaddafi anuncia que não é mais presidente, nem mesmo primeiro-ministro, apenas o líder-irmão e guia da revolução. É uma jogada astuta. Ele não falava de si mesmo como chefe de Estado. Então, não havia como ele ser removido. O líder-irmão conclui sua nova teoria política com uma afirmação reveladora. Os que são mais fortes na sociedade governam. Em seu caso, sua força vem de sua grande e truculenta polícia secreta. As pessoas nunca sabiam de verdade quem é que estava espionando quem. Não era incomum ver pessoas serem tiradas da rua, arrastadas até um carro sem identificação e levadas embora. Você não precisa fazer isso com frequência, nem com muitas pessoas, para todo mundo ficar sempre um pouco preocupado. Será que eu fiz algo de errado e sou o próximo? E se Gaddafi decidir que você o traiu, ele vai esmagá-lo. Estas são imagens reais, transmitidas na televisão estatal da Líbia em 1984. Centenas de estudantes, alguns de até 6 anos de idade, estão reunidos no estádio de basquete de Benghazi. Juízes aparecem e anunciam que estão levando Sadek Choueidi, de 30 anos, a julgamento. Meu nome é Sadiq Hamed Choueidi. Sadek Choueidi era um jovem que estava estudando engenharia nos Estados Unidos. Quando ele voltou para a Líbia, Gaddafi o acusou de ser parte de um plano em Trípoli para derrubar o regime no começo de 1984. Este foi um julgamento midiático no maior sentido do termo e com um grande público. Eu me juntei aos cães de rua dos Estados Unidos. Sadek é forçado a confessar, apesar de sua inocência, e rapidamente é condenado.
O acusado confessou praticar atos terroristas. Ele merece a pena de morte. Morte por enforcamento. É simplesmente perverso como isso é feito na frente de várias crianças. Mas há uma reviravolta inesperada nesse evento terrível. O pescoço de Sadek não quebra imediatamente na forca. Uma jovem mulher na arquibancada vê uma oportunidade. Ela vai até o corpo e puxa as pernas de Shuade para baixo, de um jeito muito brutal. Milhões observam enquanto ela mata Sadek, que se torna conhecida em toda a Líbia como Huda, a carrasca. E Gaddafi faz com que ela se torne uma das mais ricas e poderosas mulheres do país. Um exemplo para todos os líbios das recompensas da lealdade ao líder irmão. Mas execuções públicas dentro da Líbia não são o bastante. Ele vai perseguir todos os líbios que se opuserem a ele, onde quer que eles se escondam. Os serviços de inteligência de Gaddafi estão em todo o mundo. Então, Gaddafi podia te alcançar no Cairo, em Londres, em Paris. Gaddafi tinha meios de alcançar os dissidentes. Ele chama seus oponentes exilados de cães de rua e os caça com selvageria nas ruas da Europa. Ele queria que os assassinatos fossem públicos. Isso era parte do método dele. Ao contrário dos soviéticos, que talvez envenenassem pessoas em segredo, Gaddafi queria que os assassinatos fossem em locais públicos, para mostrar como ele era poderoso e como seu alcance ia muito além da Líbia. O caso mais notório foi em abril de 1984, quando um grupo de dissidentes estava protestando pacificamente do lado de fora da Embaixada da Líbia em Londres, e seus agentes abriram fogo indiscriminadamente. Uma policial que estava próxima dos manifestantes foi atingida no estômago. Uma policial de 25 anos, Yvonne Fletcher, é baleada fatalmente, assassinada em plena luz do dia. Como um método para chamar a atenção do mundo, isso funciona. O Reino Unido corta relações diplomáticas com a Líbia. Mas Gaddafi não se importa. Ele já encontrou um palco ainda maior onde aparecer. De todos os ditadores modernos, Gaddafi era o que mais queria atenção. Ele passa de períodos de lucidez para outros de instabilidade completa. Ele está ficando fora de controle. No começo de 1986, a Marinha dos Estados Unidos está realizando manobras no mar Mediterrâneo, próximo da costa norte da Líbia. Eles estão indo diretamente para uma parte do mar conhecida como Golfo de Sidra. Os Estados Unidos estavam fazendo exercícios navais de rotina no Golfo. E então Gaddafi os ameaçou. Vocês não vão realizar operações no meu Golfo. Os Estados Unidos falaram, espera, não é seu Golfo, são águas internacionais. E Gaddafi disse, não, o Golfo é meu. Se cruzarem a linha da morte, vão pagar o preço. A Líbia dispara 6 mísseis contra aviões americanos. Os Estados Unidos respondem afundando 3 barcos de patrulha da Líbia e destruindo uma base de mísseis. Agora, Gaddafi aumenta o tom e declara que está em um período de guerra. E ele pretende lutar uma guerra suja. Suas ações vão colocá-lo numa rota de colisão com os Estados Unidos e farão dele o inimigo público número 1. Agências de inteligência americanas em Berlim Ocidental interceptam uma estranha mensagem da Embaixada Líbia na Alemanha Oriental. Trípoli vai ficar feliz quando vir as manchetes dos jornais de amanhã. Poucas horas depois, uma mulher entra em uma casa noturna em Berlim Ocidental. A casa noturna Labelle era conhecida como lugar dos americanos. Era lá que os soldados e suas famílias costumavam ir. E se você queria machucar os americanos, lá era o lugar. Nessa noite, como em outras, a pista de dança está repleta de soldados americanos.
À 1h45 da manhã, uma bomba de 2 quilos, repleta de explosivos plásticos e estilhaços, explode. Três pessoas, entre elas 2 soldados americanos, são mortas. Outras 229 ficam feridas, muitas sofrendo lesões permanentes. Foi uma cena horrível. Ela chocou os Estados Unidos, é claro. Ela foi um dos primeiros ataques diretos em que tropas americanas foram mortas em uma explosão assim. Isso foi um choque e uma indignação. Um tempo depois, em Berlim, os agentes americanos interceptam outra mensagem destinada à Líbia. À 1h30 dessa manhã, uma missão bem-sucedida foi realizada sem deixar nenhum rastro de nossa autoria. Na época já estava claro quem tinha feito isso e as mensagens interceptadas confirmaram, com os agentes comemorando que tinha sido a Líbia. Washington não tem dúvidas. Gaddafi se tornou o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Este cachorro louco do Oriente Médio tem como objetivo uma revolução mundial. 10 dias depois, o presidente Reagan ordena a Operação El Dorado Canyon. A fortaleza de Bab al-Azia de Gaddafi é atingida. Mas apesar de sua casa destruída, Gaddafi escapa ileso. Mas ele afirma que nem toda a sua família teve tanta sorte. Gaddafi veio a público com uma declaração de que tinham matado Hannah, sua filha adotiva. Ele tentou usar isso como um jeito de se apresentar como alguém que estava sob o ataque do grande Satã dos Estados Unidos, e isso como um jeito de aumentar o apoio popular de si mesmo e do regime. E ele ataca o Ocidente. Seu governo é um governo terrorista. Reagan é o maior terrorista do mundo. Vocês estão longe de serem civilizados. Nossa nação é mais civilizada. Mas nem tudo é o que parece. No fim, era tudo uma armação. A filha dele não tinha sido morta. Mas a verdade não vai impedir Gaddafi de se vingar contra os americanos. Imediatamente depois do ataque, dava para ver que ele tinha ficado mentalmente afetado pelo ataque. Ele era relativamente instável e era louco como uma raposa. Você não podia fazer isso com Muammar Gaddafi, o grande, o líder irmão. Quem quer que fizesse isso ia ter que ser colocado de volta no seu lugar. Entre os 259 passageiros e tripulantes embarcando no voo 103 da Pan Am no aeroporto de Heathrow, em Londres, está Michael Bernstein, de 36 anos. Namorávamos desde a faculdade, estávamos muito felizes. Ele tinha um senso de humor incrível e ele era um ótimo pai e adorava muito nossos filhos. Às 6h25 da tarde, o avião decola rumo a Nova York. Às 7h03 da tarde, o voo 103 da Pan Am está 31 mil pés acima de Lockerbie, na Escócia. Um explosivo abriu um grande buraco no compartimento de carga. O avião se despedaçou a 35 mil pés. O que se formou foi simplesmente uma enorme bola de fogo. Caindo do céu, 90 mil litros de combustível de jato explodindo. Uma enorme bomba detonando, como se fosse um terremoto pela sua dimensão. Ela destruiu cerca de uma dezena de casas. Algumas pessoas nessas casas foram incineradas e nunca mais foram encontradas.
270 pessoas morrem no desastre de Lockerbie, entre elas o marido de Stephanie, Michael. Foi só quando eu estava no meu porão, na bicicleta ergométrica, assistindo o noticiário, que eu vi uma notícia sobre um avião que tinha caído na Escócia. E eu tive aquela famosa sensação ruim na boca do estômago de saber que podia ter sido o avião dele. Meu filho desceu as escadas primeiro e ele mal tinha 4 anos, então crianças de 4 anos não entendem um conceito de que a morte é irreversível. E então, quando minha filha desceu as escadas, ela parecia que tinha tomado um soco no estômago, porque é claro que com 7 anos e meio ela já entendia o que isso significava. Foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer na minha vida. Na época, o atentado de Lockerbie era o maior atentado terrorista já cometido contra americanos. Na Líbia, Gaddafi nega ter qualquer ligação com o atentado. Naquela época, quase todo mundo achava que tinha sido o Irã. Nós só achamos que tinha sido a Líbia bem depois. O medo era de nunca descobrirmos quem foi. Para começar, se o avião não estivesse atrasado, ele teria caído no oceano e nós nunca teríamos achado o timing. Mas ele caiu na Escócia. Nós conseguimos achar os escombros e ajudar as pessoas. E achar, eventualmente, algumas provas. Mas ninguém sabia o culpado e não achávamos respostas. Simplesmente porque não havia respostas. Sabe, ninguém sabia. Foram 19 países diferentes envolvidos nessa investigação. Porque havia 19 nacionalidades diferentes naquele avião. Naquela época foi a maior investigação da história do FBI. Eles acharam um pequeno circuito eletrônico com um interruptor que estava preso no metal e que era parte dos indícios, e começaram a rastreá-lo e a reconstruí-lo. Eles identificaram esse circuito como sendo o mesmo dispositivo detonador que um agente da Líbia tinha usado antes para detonar uma bomba de Semtex em um ataque fracassado. Era o mesmo tipo de circuito. Também descobriram que ele veio de uma remessa desse mesmo circuito e da qual tinham sido vendidos para o exército da Líbia. Então tinham certeza que tinha vindo da Líbia. Apesar de negarem, uma investigação de quase 4 anos revelou que 2 agentes líbios plantaram a bomba a bordo do avião. Isso mudou tudo para a CIA e para os Estados Unidos. Tínhamos achado um inimigo que podia fazer esse tipo de coisa e realizar esse tipo de plano sofisticado sem ser descoberto. Em resposta, as Nações Unidas impõem duras sanções à Líbia. Gaddafi se tornou quase um pária internacional. Isso não caiu bem para ele, porque ele sempre tinha visto a Líbia como um palco pequeno demais para si. Então isso foi duro demais de engolir para ele. A resposta do ditador líbio a esse isolamento é se afundar ainda mais em sua crueldade e sede de vingança. Seus métodos vão se tornar ainda mais insanos. Um exemplo disso é o tratamento dado ao seu antigo ministro do exterior. Mansour Rashid El-Kikia fugiu da Líbia em 1980. Por 13 anos, Gaddafi aguarda pacientemente. Em dezembro de 1993, El-Kikia chega ao Cairo, Egito, para uma reunião da Organização Árabe de Direitos Humanos que ele ajudou a fundar. Ter um dos seus, em que você confiou, se voltar contra você, fazer declarações públicas fortes e organizar pessoas contra você no exterior, era simplesmente inaceitável na cabeça de Gaddafi e ele achava que tinha que dar um jeito em El-Kikia. Os agentes de Gaddafi estão esperando por ele. Todo mundo imaginava que ele tinha sido detido por autoridades da Líbia. É claro que a família ainda tinha esperanças de ele estar vivo. Na verdade, só uma pessoa o viu novamente. Essa pessoa é Muammar Gaddafi. E ele o mantém em seu congelador. Um homem muito mau. O fato de você gostar de matar
seus inimigos pessoalmente e guardar as cabeças deles no refrigerador para olhá-las quando quiser, isso é de uma maldade que é difícil de imaginar. Isolado e marginalizado no cenário internacional, o homem que quer que o planeta inteiro conheça o seu nome e o tema, afunda mais em sua loucura e cria títulos ainda mais absurdos para agradar seu ego. Imã de todos os muçulmanos, decano dos governantes árabes, rei dos reis da África. Sua necessidade de atenção e megalomania começam a afetar até a sua aparência. As roupas de Gaddafi se tornaram mais luxuosas e mais extravagantes, ao ponto dele se tornar quase que o Liberati do mundo árabe. A aparência dele se tornou mais absurda. Ele parecia com um daqueles personagens de um musical de Gilbert e Sullivan, um daqueles almirantes malucos, cheios de brocados de ouro, medalhas e tudo mais. Ele passava das roupas finas de almirante a roupas de beduínos. Algumas vezes ele até vestia algo que parecia um saco de lixo marrom. Ele trocava de roupa várias vezes por dia. Quando perguntavam sobre isso, ele respondia: bom, eu dito a moda no meu país. O que eu vestir se torna uma moda entre o povo. E ele acreditava que suas roupas berrantes e espalhafatosas eram o que o povo queria. Os árabes estavam começando a ficar um pouco envergonhados dele. Eles ficaram cansados dele e ele decidiu: tudo bem, eu não sou um árabe mesmo, eu sou um africano. Uma das características únicas de Gaddafi é que ele tinha tendências histriônicas. Isso se chama transtorno de personalidade histriônica. Essas pessoas adoram o drama, adoram estar sempre bonitas e atraindo muitas atenções. E ele era um caso extremo disso. Parecia que Gaddafi sempre representava um papel para que as pessoas falassem dele. Sua vaidade extrema não se limitava apenas ao seu guarda-roupa. Gaddafi queria uma cirurgia plástica porque era um homem muito vaidoso. Sua imagem era a imagem da Líbia. Outdoors dele estavam em todo o país, em todas as cidades da Líbia. Gaddafi queria se manter jovem, ele queria preservar a sua aparência. Ao longo dos anos, o ditador líbio supostamente faz cirurgias plásticas diversas vezes. Na visão dele, ele era bonitão. Para esse aspirante à superpotência, títulos grandiosos e um rosto jovem e bonito não são o bastante. Nero teve sua guarda pretoriana. Hitler tinha as SS. Gaddafi vai superar todos eles. Ele vai ser o primeiro na história a ter uma guarda composta totalmente por mulheres. No estilo clássico de Gaddafi, ele estabelece alguns pré-requisitos bizarros para a entrada em sua guarda amazônica. Para entrar na guarda amazônica, você precisava ser alta, você tinha que ter o cabelo longo, precisava ser bonita e tinha que ser uma garota que você notaria imediatamente, que ele notaria imediatamente. Isso é muito importante. Logo, ele começa a viajar para toda parte com a sua falange de guardas amazônicas para a alegria da mídia internacional. Ele sabia perfeitamente que isso iria chamar a atenção. Publicamente, Gaddafi é um grande defensor das mulheres. Ele é o cara que luta de verdade pela liberdade delas. Ele quer libertar a mulher árabe. Mas a realidade privada não podia ser mais diferente. Quando você se tornava uma das guardas amazônicas em volta dele, entrava pro harém dele. Elas eram mantidas como em uma prisão. E ele chamava as garotas noite e dia, batendo nelas, obrigando-as a fazer sexo com 1, 2, 3, 4 pessoas e obrigando-as a fumar, beber, dançar, a usar cocaína. Ele era como uma fera, como um monstro.
E não eram só as amazônicas que eram vítimas de Gaddafi. Ele era obcecado por sexo. Com frequência dizia que ele precisava ter 4 garotas diferentes por dia. Gaddafi usa sua posição como líder-irmão para encontrar mais e mais vítimas, inclusive em suas visitas oficiais às escolas. Escolas, é claro, eram um incrível reservatório para ele. Ele punha a mão dele na cabeça dela. Esse era o sinal para seus guarda-costas, dizendo: esta aqui, quero ela. E ela podia dizer tchauzinho para a infância dela. Ele ia para casamentos e escolhia garotas que ele queria sequestrar e estuprar. Em alguns casos, eram mortas e nunca mais vistas. As mulheres e garotas levadas por Gaddafi estavam completamente indefesas. Sexo e estupro são tabus muito grandes. Não se pode falar sobre isso na Líbia. É uma sociedade muito, muito conservadora. O estupro significa que sua vida é totalmente destruída. Que você vai ser ostracizada se descobrirem. Que você vai ser expulsa da sua família. É o crime perfeito. O criminoso, o próprio Gaddafi, podia fazer o que ele quisesse, porque ele sabia que ninguém ia enfrentá-lo. O estupro não serve apenas para satisfazer os torpes desejos de Gaddafi. Ele também o usa para aterrorizar seus oponentes. Ele usava o sexo para dominar as pessoas, para humilhar as pessoas. Para ele, era mais uma ferramenta para governar. E quando ele queria humilhar alguém, geralmente pessoas ricas e poderosas de seu país, ele costumava estuprar suas filhas e esposas. É impossível saber quantas mulheres e garotas Gaddafi estuprou. Eu acho que é possível dizer que Gaddafi foi o mais cruel estuprador da história. Com uma aparência absurda, louco por sexo e estuprador, o reino de loucura de Gaddafi continua a infligir um sofrimento interminável a seu povo, o que só piora com as terríveis sanções internacionais. Até que acontece um evento que dá a Gaddafi uma chance de se relocalizar. Para quase todos, o 11 de setembro foi uma monstruosidade. Para Gaddafi, foi uma oportunidade. Foi uma enorme surpresa. Gaddafi se pronunciou e condenou o 11 de setembro. Ele declarou publicamente seu apoio e simpatia pelas vítimas do atentado. Condenou Osama Bin Laden. Na verdade, ele expediu um mandado de prisão para Osama Bin Laden. Em um golpe de publicidade, Gaddafi se oferece para doar sangue para as vítimas de 11 de setembro. O líder-irmão não gosta nada do fundamentalismo islâmico, que ele vê como uma possível ameaça a si próprio. Isso facilita que esse homem, que já foi o maior terrorista do mundo, se junte à guerra contra o terror. Ele fornecia informações legítimas para a CIA e para Washington sobre as movimentações da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas e informações úteis. Ele se tornou um parceiro da inteligência da América contra a Al-Qaeda. Ele até passa a atender às exigências do Ocidente. Ele viu o que aconteceu com Saddam Hussein. É claro que ele pensou muito nisso e disse: não quero que isso aconteça. Hoje, em Trípoli, o líder da Líbia, o coronel Muammar al-Gaddafi, publicamente confirmou seu compromisso de revelar e desmantelar todos os programas de armas de destruição em massa de seu país. Muammar Gaddafi, o homem que começou querendo comandar o mundo contra o Ocidente, faz um giro de 180 graus para salvar a própria pele. E ele parece dar certo. Em 24 de março de 2004, apesar do assassinato de Vonnie Fletcher, de financiar o IRA e a explosão de Lockerbie, o antigo cachorro louco do Oriente Médio é recebido de volta do isolamento pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Com seus novos amigos no Ocidente, Gaddafi tem certeza de que seu reinado nunca irá acabar. Um erro que acaba se mostrando fatal. Em
Em setembro de 2009, após tentar por 4 décadas, parece que os sonhos de Muammar Gaddafi de se tornar um estadista internacional estão se realizando. Apesar dos anos de assassinato, tortura e estupros sistemáticos para manter seu regime tirânico, o ditador líbio é saudado pelos líderes mundiais. Ele era tão vigarista que achou que tinha enganado a todos. Achou que todos nós agora íamos apoiá-lo em qualquer coisa que quisesse fazer, que dali por diante a gente gostava dele. Mas isso nunca aconteceu. Nós nunca confiamos nem um pouco nele. E então, no começo de 2011, uma onda de levantes revolucionários começou a se espalhar pelo mundo árabe. A Primavera Árabe. Em fevereiro, protestos pacíficos começaram na Líbia. A resposta dele foi, não, não, não. O povo da Líbia me adora. Todos me adoram. Isso é coisa da Al-Qaeda. Eles drogaram as pessoas. E ele disse, assim que as pessoas se livrarem do efeito das drogas, vão voltar ao normal e se dar conta que me amam e de que os Estados Unidos colocou alucinógenos no café delas. A essa altura, ele já estava totalmente fora da realidade. O líder irmão começa a apontar seu armamento pesado indiscriminadamente contra seu próprio povo. Gaddafi dizia, vou esmagá-los. Chamava todos de ratos e disse que ia ser um rio de sangue. Fez discursos mais e mais malucos quando, na verdade, devia ter se calado. Gaddafi imagina que seus novos amigos no Ocidente vão ignorar sua resposta cada vez mais brutal aos protestos. Chocada, a OTAN sai em apoio à oposição líbia. Eles impõem uma zona de exclusão aérea e fazem ataques aéreos contra as forças de Gaddafi. Gaddafi ficou furioso e ele fez diversas ameaças. Eu acho que a mais importante foi a de que, quando isso acabasse, ele ia fazer as pessoas na Europa pagarem pela intervenção da OTAN. É uma ameaça vazia, uma última demonstração de quão delirante ele se tornou. Em outubro de 2011, o ditador líbio de 69 anos está fugindo desesperadamente de uma cidade para outra, enquanto os rebeldes apoiados pelo Ocidente vão avançando. Gaddafi ia afundar com seu barco. Ele não tinha nenhuma intenção de abandonar a Líbia, não tinha nenhuma intenção de abandonar o poder. Quando os rebeldes tomam Trípoli, Gaddafi começa a fugir. E ele acaba indo para Sirte, que é a sua cidade natal. Dentro de 2 semanas, Gaddafi é forçado a fugir até lá. Rastejando pelas areias do deserto, ele desesperadamente busca por um veículo intacto para continuar sua fuga. Sem sucesso. Alguns minutos depois, ele finalmente se reencontra com a realidade. Ele estava gritando com essas pessoas dizendo, como ousam fazer isso? Eu sou seu líder, o povo me ama. E um desses caras deu um tapa na cara dele e disse, calado, seu cão. Anos de opressão e ódio vêm à tona com tudo. Após 42 anos, o reino de terror de Gaddafi acabou. Eu acho que a metade do país foi até lá para ver ele morto naquele colchão sujo, para ter certeza de que ele morreu. Só queriam ter certeza de que estava acabado. Finalmente, a Líbia está livre. O momento de que uma de suas vítimas, Stephanie Bernstein, se lembra muito bem. Eu me lembro muito bem. Do dia em que Gaddafi foi morto, eu estava no telefone com minha filha. Então, começamos a chorar e eu disse, agora ele não pode mais machucar ninguém. Infelizmente, a Revolução de 2011 rapidamente se transformou em uma violenta guerra civil.
Muammar Gaddafi deixou uma Líbia tão dividida que o país ainda está lutando para se reerguer da sombra de seu mal. As lendas sobre a existência de um tesouro escondido nas Filipinas atraem pesquisadores do mundo todo há mais de 70 anos. Agora, novas escavações tentam descobrir seu paradeiro. Esta noite, siga as pistas em O Ouro Perdido da Segunda Guerra Mundial, às 9, no History 2. Para encontrar passagens, confiamos no Kayak. O Kayak mostra vários preços para o mesmo voo e nós reservamos a melhor oferta. Conte bem as suas peças. Que o rei atual tinha que superar o seu antecessor, tanto em arquitetura quanto em termos de política externa. Porque no tabuleiro da guerra, tudo é possível. Queréia se aproximou por trás de Calígula enquanto ele conversava com os rapazes. E com um grito de "tome isso", fez um corte de espada no pescoço dele. Maratona Impérios em Jogo. Segunda, a partir das 9 da noite. No History 2. Muito mais história. Algumas forças da história parecem invencíveis. A força que move o homem na luta por liberdade e justiça. Na busca por respostas de mistérios antigos. Ou a infinita capacidade que temos para criar e destruir. Em agosto, no History 2, muito mais história. A humanidade tem feito cair fogo do céu há milhares de anos. A História das Armas. Episódios inéditos. Terça, às 9 da noite, no History 2. Muito mais história. Algumas forças da história parecem invencíveis. A força que move o homem na luta por liberdade e justiça. Na busca por respostas de mistérios antigos. Ou a infinita capacidade que temos para criar e destruir. Em agosto, no History 2, muito mais história. Oi, eu sou Maria Fernanda Cândido e quero convidar você para conhecer uma história incrível. Brasil de Imigrantes. A história de homens e mulheres que deixaram sua terra natal e, com coragem e garra, vieram para o nosso país para começar uma nova vida. Não perca em agosto as histórias inspiradoras de 6 imigrantes que ajudaram a construir o Brasil. Brasil